Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, é sempre uma grande alegria compartilhar a palavra de Deus e nesse momento, através de mais uma devocional na vida da igreja, cremos que o Senhor, através do Espírito Santo e da sua revelação, irá ministrar vida sobre o nosso coração. Diante dessa expectativa, eu te convido, busque com alegria a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Faremos a leitura a partir do verso 15 ao verso 23 da palavra de Deus, que declara ao nosso coração: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco e ministre vida ao seu coração. Meu querido irmão e irmã, na leitura do Evangelho de Mateus, o capítulo 7, a partir do verso 15 ao 23. Nós estamos situados no contexto da pregação do Sermão da Montanha, ou ensinamento das bem-aventuranças. Um sermão profético que Jesus trouxe aos seus discípulos e à multidão que o seguia. É no contexto do Sermão da Montanha que Jesus traz princípios do reino de Deus, ensinando aquele povo que o seguia, que estava ouvindo as suas palavras acerca do servir, do amar ao próximo, de não ter dois senhores no coração, sobre o tesouro que se deve ser ajuntado nos céus. Jesus traz ensinamento acerca da luz e das trevas, sobre a justiça de Deus, sobre a vida de oração, sobre o servir ao Senhor. E o verso 15, Jesus introduz o tema do fruto, ou seja, pelos frutos é que se conhece a árvore. E este tema do fruto que a árvore boa produz e a árvore má produz também o fruto mau, Jesus está falando sobre os falsos profetas. Pessoas que entram no contexto da multidão, dizendo ser servo de Deus, vestindo pele de ovelha, mas dentro, no coração, no interior, são lobos roubadores. Para conhecer estes falsos profetas, alguém que genuinamente serve ao Senhor ou tem más intenções, Jesus então diz: pelos frutos é que se conhece a árvore. A árvore boa produzirá frutos bons, a árvore má produzirá fruto mau, porque não é possível tirar da essência do que a árvore é. E este tema do fruto no Evangelho tem uma ligação com o caráter, com o testemunho, com a vida cristã. Quando eu vivo segundo os princípios do Evangelho, do Reino de Deus, quando eu busco ter um testemunho que alegre o coração de Deus, isto significa que a minha vida como prática da fé produzirá boas ações, frutos bons, aquilo que glorifique
e louve e adore ao Senhor. E da mesma maneira, quando quebro os princípios da palavra, quando vivo no pecado, quando tenho um mau testemunho, a consequência destas atitudes na minha vida será produzir frutos maus, que no fim não resulta em louvor a Deus. Então dizer que pelo fruto é que se conhece a árvore é o mesmo que dizer que pelo coração que serve a Deus, que busca os caminhos do Senhor, que vive em santidade, conhecemos se um homem e uma mulher verdadeiramente é pertencente ao rebanho de Deus. Mas alguém que vive no pecado e na prática do pecado e não glorifica a Deus com as suas palavras, com as suas ações e atitudes, mesmo tendo a aparência de santidade e de espiritualidade, o Senhor conhece o coração. E se o coração é mau, então os frutos da vida serão frutos maus, que não agradam o coração de Deus. Por isso, o cristão, muito mais do que se preocupar com o que aparenta ser, o nosso Deus nos chama a uma autorreflexão. Quando olhamos para dentro do nosso interior, do nosso coração, para observar não apenas a ação prática que fizemos ou iremos fazer, mas quais as intenções. Porque até mesmo fazer o bem, se for com uma intenção ruim, no final pode ser um fruto mau. Mas se eu quero servir o meu próximo e manifestar o amor de Deus que um dia alcançou o meu coração, então esta boa ação será um fruto de glória e de honra para o Senhor. Jesus declara: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O interessante é que neste ensinamento acerca dos frutos, pelos frutos se conhece a árvore, Jesus traz alguns exemplos que para muitos de nós podem parecer coisas grandiosas, extraordinárias. Porque ele diz no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Primeiro, que a vida é muito mais importante do que as palavras. Eu não posso ser alguém que tem uma boa pregação, mas não tenho a vida com Deus, o andar com o Senhor. Eu posso pregar sobre a santidade, mas se eu vivo no pecado, então eu estou sendo uma árvore que produz frutos maus, porque tenho a pregação, mas não tenho prática de vida. Eu tenho o anúncio do Evangelho, mas não tenho as ações e as atitudes alinhadas com a palavra. Então, a vida, a prática, as atitudes que são tomadas são mais importantes do que palavras, do que pregação vazia e sem vida. Observe comigo o verso 22. Jesus declara: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Alguém que tem o dom de profetizar, logo é colocado como uma pessoa espiritual. Afinal, é um profeta, é uma profetisa do Senhor. Jesus segue dizendo: muitos irão dizer, em teu nome não expelimos demônios. Alguém estava oprimido por demônios, pelo inimigo, e ali alguém estendeu as mãos e orou e repreendeu no nome de Jesus, e aquela pessoa foi liberta. Logo, seria colocado como alguém muito espiritual. Afinal, conseguiu trazer a libertação sobre alguém que estava oprimido. Jesus continua dizendo:
Muitos naqueles dias hão de dizer em teu nome: não fizemos muitos milagres. Milagres, curas e tantas outras coisas que acontecem na vida da igreja. Imagine alguém que ora por um enfermo e aquele enfermo é curado. Alguém que estava morto e ressuscita, volta à vida, através da oração de um homem e de uma mulher. Logo seria colocado como alguém que é muito espiritual. Afinal, ele operou milagres, expeliu demônios e profetizou muitas vezes. Mas a resposta que Jesus traz em seguida pode causar um certo espanto para quem ouve. Porque Jesus diz assim, verso 23, então lhes direi explicitamente, ou seja, sem nenhuma dúvida, com toda certeza, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aquilo que salta aos nossos olhos como sendo tão importante, o nosso Deus não fica surpreendido. Mais importante para o Senhor não é milagre, não é manifestação de dons, não é operar grandes obras, grandes feitos. É se somos conhecidos dele. É se estamos pertencendo de fato ao seu reino. Jesus está muito mais interessado, perceba, no relacionamento, no andar em sua presença, no viver segundo a sua palavra. Uma vida entregue no altar de Deus, do que simplesmente ser reconhecido neste mundo, nesta vida, como homens e mulheres espirituais. Que sejamos, sobretudo, conhecidos do coração de Deus, como aqueles que um dia, verdadeiramente, se entregaram a Jesus. Perceba que não há erro em profetizar, em curar, em operar milagres. Não, nada disto. O grande problema destes falsos profetas, que produziam frutos maus, era que eles não foram reconhecidos por Jesus. E não é reconhecido por Jesus quando não há relacionamento, intimidade, vida com Deus, andar em sua presença. É por isso que um dos exemplos e testemunhos mais lindos que encontramos na Bíblia está presente lá em Gênesis. Apenas um versículo, quando diz que Enoque andou com Deus e já não era entre os seus, porque Deus o tomou para si. A Bíblia não destaca uma grande obra que Enoque fez. A Bíblia não ressalta grandes ações que Enoque um dia realizou, milagres e tantas outras coisas como encontramos aqui no verso 22. O principal do testemunho de Enoque foi ser alguém que decidiu andar com Deus. E ele andou tão próximo do Senhor que Deus o tomou para si. Por isso, meu querido irmão e irmã, o maior de todos os frutos que podemos dar é ser conhecido e reconhecido por Jesus e é estar em sua presença. Sabendo que o nosso Deus nos chama a sermos árvores boas, que produz bons frutos, não apenas dizendo Senhor, Senhor, mas sobretudo vivendo a vontade de Deus em nossas vidas. Porque aquele que entrará no reino dos céus é justamente todo aquele que fizer a vontade do nosso Deus e Pai. Então, vamos viver tudo aquilo que a palavra de Deus anuncia ao nosso coração. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã, e que possamos produzir muitos frutos para a glória de Deus.